Olá, caro aluno. Sou o Kleber, sou professor. Hoje a gente vai estar falando sobre um pouco de intoxicações e a maneira do atendimento a essas intoxicações. Então, vamos lá. Emergências toxicológicas ou intoxicações, né? Então, intoxicações ou envenenamento consiste em uma série de efeitos sintomáticos produzidos quando uma substância tóxica é ingerida ou entra em contato com a pele, olhos ou membranas, e é lógico que as mucosas, né? Boca, olhos aí. Então, assim, não só necessariamente que a intoxicação seja a ingestão de algum produto, mas sim só às vezes o contato, inalar, isso daí já provoca uma intoxicação. Então, assim, a gente tem várias questões aí que o que causa a intoxicação, que é o veneno ou a toxina. Quando uma substância que, quando ingerida, inalada ou absorvida por outras vias, produz efeitos negativos ou destrutivos o suficiente para causar uma emergência médica. Então, isso daí é o que é. Isso daí é o que diz o que causa a toxina, uma substância que pode causar uma emergência médica. Então, veneno ou toxina, qualquer substância que, quando ingerida, inalada, absorvida, produz aí ou causa os efeitos negativos, destrutivos e causa uma emergência médica. Então, sim, o que é? Vamos falar um pouco aí sobre tipos de drogas. Existem os tipos de drogas ilícitas e as lícitas, que todo mundo já conhece aí. Ilícitas é toda e qualquer substância, droga proibida por lei. E a lícita é a droga que tem sua produção e seu uso permitido por lei, sendo liberado para comercialização. Principalmente aí a bebida, né? Cerveja, pinga, cachaça, essas coisas assim. Então vamos lá. Falando um pouquinho aí sobre o que pode, algumas coisas que podem ocasionar algum uso de substâncias. A maconha. Secura na boca e na garganta, vermelhidão, irritação nos olhos, sensação de apetite voraz. Então, se vocês forem atender uma vítima que esteja sob o efeito de maconha, você vai ter esses sintomas nessa nossa vítima. Cocaína e crack, euforia, contração muscular, que é um tipo um tique nervoso, dilatação da pupila fica grande. Opa, vai atender uma vítima. Tem uma suspeita que seja uma intoxicação, olhou a pupila está dilatada, pupila é o preto do olho ali. Opa, uma suspeita que pode ser cocaína e crack. O quadro de toxicidade aguda, perda de apetite, taquicardia, elevação da pressão arterial, tremores, delírios, alucinações e, no casos mais graves aí, até convulsão. Por quê? Todas essas drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, ela vai fazer, ela vai agir no sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? O sistema nervoso central é o cérebro. Então é lógico que vai causar delírios, alucinações e convulsões aí. E o quadro de toxicidade crônica é atividade mental delirante, paranoia, a pessoa vai ter paranoia, sintomas semelhantes ao da esquizofrenia, alucinações visuais e táteis nítidas. O que é nítida? Você vai conseguir perceber que essa pessoa está com alteração visual, está com alucinação. Êxtase. Êxtase é uma droga sintética, geralmente usada aí nessas raves, essas coisas aí. Sensação de aumento de energia, aumento da sensibilidade em zonas erógenas, isso é parte do cérebro, pensamentos positivos e simpatia por estranhos, que é a pessoa que gosta de conversar. A overdose por êxtase é causada por quê? Alta pressão sanguínea, falta de ar, ataques de pânico e, nos piores casos, perda da consciência e súbito aumento da temperatura corporal. Então, o que é esse súbito aumento da temperatura corporal? A nossa temperatura corporal ela é comandada pela hipófise. A hipófise é a parte do cérebro que fica aqui atrás. Então, esse êxtase agindo no cérebro, ele vai bloquear a hipófise, ele vai bloquear o controle da temperatura corporal. Geralmente a pessoa ela entra aí em estado febril, febril aí 40, 41, 42 graus de temperatura, e é lógico, temperatura alta leva à morte, leva à destruição celular.
Então, esse aqui, crack, cocaína aí. O êxtase, que é tipo comprimido, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o álcool. Sei que a gente vai pegar bastante aí, vocês que estão fazendo o curso aí vão pegar bastante. O álcool. O efeito do álcool. Depressão do sistema nervoso central, SNS, sistema nervoso central. Alteração da fala, confusão mental, alteração da capacidade de julgamento, marcha trôpega, estupor e, é lógico, nos casos graves, o coma. As emergências dos alcoolistas podem apresentar em três fases. O que são essas três fases? Intoxicação aguda, euforia, depressão e coma. Síndrome de abstinência, aquela pessoa que está nascendo, que está parando de beber, aquela pessoa que não, ou que está um tempo sem beber, ela vai entrar numa síndrome de abstinência. O que é essa síndrome de abstinência? Tremores, alucinações, sonhos com bebida. Isso daí vai ser a síndrome de abstinência. E a situação mais grave do álcool é o delirium tremens. Geralmente isso aí é uma síndrome de abstinência grave e que leva à morte. O delírio tremens ele é caracterizado por quê? Hipertensão, taquicardia, tremores, sudoreses, alucinações, até ideação suicida. Esse daí é parte de delírium tremens, que é a abstinência mais grave da bebida. Só de curiosidade, existe uma cerveja que o nome é Delirium Tremens. E ela é considerada a melhor cerveja do mundo. Só por título de curiosidade aí para vocês. Mas então, sim, vocês da ambulância aí, vocês vão pegar muita pessoa bêbada. Então a gente precisa saber o quê? Diferenciar o que é uma intoxicação aguda, euforia, depressão e às vezes até um coma ali, desmaiado, uma abstinência grave ou um delírio tremens aí, que a pessoa pode entrar até numa luta corporal com você, pode até uma ideação aí homicida aí e tentar matar, principalmente a gente que vai estar atendendo. Então, outra emergência toxicológica que a gente tem, emergência toxicológica, benzodiazepínicos. Isso daqui a gente vai ver bastante benzodiazepínicos. Vocês vão pegar bastante pessoas com essas emergências toxicológicas. O que é benzodiazepínico? Benzodiazepínico é aqueles remédios controlados para diminuir a ansiedade, indução do sono, relaxamento muscular, redução do estado de alerta. O que é o benzodiazepínico? Diazepam, clonazepam, Rivotril, essas medicações principalmente para dormir e para ansiedade. O que a gente vai pegar muito desses pacientes aí com benzodiazepínicos? Tentativa de suicídio. Então, vocês vão pegar muito tentativa de suicídio com benzodiazepínicos. Só complementando, raramente um benzodiazepínico vai matar. Pode tomar 50 cartelas de benzodiazepínico que ele não vai matar, mas é lógico que ele pode causar efeitos graves. Isso daí não é porque ele não mata que não merece uma atenção, uma emergência, um atendimento emergencial dessa nossa vítima. Então, assim, barbitúricos. Barbitúricos é mais remédios aí para convulsão, remédios para cabeça, delírio, pessoas que têm sindrômicas que acabam tomando esses barbitúricos. Gardenal, fenobarbital, tudo isso daí são remédios barbitúricos. Também é utilizado muito para tentativa de suicídio. Ao contrário dos benzodiazepínicos, os barbitúricos já provocam morte rápida. Então a gente precisa correr com esse paciente. Não que com o outro a gente não precisa correr, mas esse aqui a gente tem que correr também. O que causa, os efeitos que causam os barbitúricos? Diminuição da frequência cardíaca, da pressão arterial e da respiração, relaxamento muscular, principalmente, o que tem, gente? Qual que é o músculo? Um dos músculos principais que a gente tem no nosso corpo, o diafragma. O diafragma, ele faz o quê? O diafragma, ele faz a musculatura que promove a respiração. Tendo relaxamento do diafragma, você para de respirar. Para de respirar, você tem aí uma parada respiratória, que se não tratada imediatamente, vai causar uma parada cardíaca.
Pitose palpebral, muito bacana isso daqui. O que que é pitose palpebral? Pálpebra. Pálpebra do olho, ela vai ficar tremendo. A pálpebra do olho vai ficar tremendo. Pitose palpebral é o tremores da pálpebra. Opa, vai atender um paciente que tenha uma suspeita de intoxicação medicamentosa. Tem pitose palpebral, opa, a suspeita é que essa intoxicação é por barbitúricos. Ela causa o quê? Sedação, hipnose, anestesia, coma e morte. Então, os barbitúricos aí é uma classe de medicamento que provocam a morte dependendo da quantidade de medicação que se toma. Outra coisa de emergência toxicológica que a gente tem, entrando na parte de venenos aí, vamos falar do veneno de rato, racuni ou chumbinho, mas a gente tem uma gama de venenos aí, utilizam muito veneno aí de lavoura, Roundup de algodão, então assim, tem vários tipos de veneno aí. Mas então assim, veneno de rato, também utilizado muito para tentativa de suicídio, ele causa o quê? Vômitos, cólicas abdominais, diarreia, anorexia, perda da fome e náuseas, epistaxe, sangramento no nariz, sangramento nasal, sangramento da gengiva, enterorragia e melena. O que é enterorragia e melena? Sangramento digestivo. Enterorragia, vomitar sangue. Melena, fazer evacuar sangue. Hemoptise e hematura. Hemoptise também, cuspe sangue, sai sangue pelo pulmão. E hematura, sangue pela urina. Então, o que, que o veneno de rato, o racumim, o chumbinho, ele provoca que causa a morte? Distúrbio de coagulação e sangramento importante. Essa nossa vítima vai morrer esvairindo sangue. Então, atendimento também imediato. Esse aqui que é o famoso racumim, que é o chumbinho. E, é lógico, uma outra coisa aí também que causa muito, que não deixa de ser uma emergência toxicológica, monóxido de carbono, que as pessoas que ficam no fumaça, incêndio, para quem está fazendo curso aí de bombeiro civil, incêndio, opa, pode se intoxicar por monóxido de carbono. Outra coisa muito bacana que também causa intoxicação por monóxido de carbono, chuveiro a gás. Chuveiro a gás, você vai entrar para tomar um banho no chuveiro a gás, e daí ele acaba saindo aquela fumaça é monóxido de carbono, em pequena quantidade. Porém, com o tempo, você ali dentro do banheiro fechado, o monóxido de carbono vai dando lugar ao o oxigênio vai dando lugar ao monóxido de carbono. Então, daí o que, que vai acontecer? Você vai se intoxicar por monóxido de carbono. O que, que vai apresentar a nossa vítima? Dor de cabeça, quando a vítima está consciente podendo falar, dificuldade respiratória, muito grave, pode entrar numa insuficiência respiratória, náusea, cianose e inconsciência. A coloração avermelhada da pele é um sinal raro e tardio. Então, quando a pele já está vermelha, já quase não tem mais o que fazer. Corre para o hospital que essa nossa vítima já está praticamente em óbito. Então, principalmente o quê? Inconsciência e cianose. Vai atender uma vítima, está dentro de um banheiro, com chuveiro ligado, opa, intoxicação por monóxido de carbono. Corre, demanda oxigênio para essa vítima, porque ela é uma situação grave. Então, sim, algumas regras gerais aí para o atendimento em emergências toxicológicas. Avalie a cena procurando por restos de drogas e ou veneno, frascos de medicamento, vômitos. Por quê? Muito importante você avaliar a cena. Não é só para aquela minha segurança do local e da vítima. É para você procurar tentar identificar o que causou o envenenamento. Porque dependendo da substância, tem antídoto. E no hospital vai precisar saber qual é o medicamento ou qual é a substância que provocou. Realize a avaliação primária, tratando conforme o encontrado. Então, assim, avaliação primária, todo mundo já viu avaliação primária, vias aéreas, respiração, circulação. Então, opa, a avaliação primária da nossa vítima, sempre tratando conforme o encontrado o quê? Está vomitando, está numa parada respiratória, está numa parada cardíaca, entendeu? Essa nossa vítima. Realize a avaliação secundária. Opa, avaliação secundária, se for o caso, tiver gente presente, acesso venoso, oxigênio, toda aquela questão da parte da avaliação secundária.
Pergunte se a vítima fez uso de algum produto e qual, se essa vítima estiver consciente, é lógico. Determine o tipo de substância via de intoxicação, oral, inalatória ou absorção, absorção da pele. Isso é muito importante para a gente chegar no hospital, entregar nossa vítima com sabendo o que aconteceu. Pergunte se faz tratamento psiquiátrico, principalmente se for tentativa de suicídio. Por quê? Paciente com tratamento psiquiátrico, é lógico que aumenta o risco. Pergunta qual a sua atividade profissional. Isso aí o que é? Você já vai tentando manter uma vítima aí mais acordada, interagindo, e você vai vendo o nível de consciência dessa vítima. Ministre oxigênio conforme o protocolo. O que é o protocolo? Está com a saturação baixa, está numa parada respiratória. Primeira coisa, ofertar oxigênio para essa nossa vítima. Mantenha a vítima aquecida. Então, assim, muito importante manter a nossa vítima e o controle da temperatura corporal. E passe os dados da vítima e solicite apoio e orientação da Central de Regulação Médica quando necessário. Então, assim, outra coisa, atenção. Leve a substância tóxica ao hospital sempre que possível. Não transporte e mantenha a vítima em posição de recuperação com vias aéreas permeáveis, monitore sinais vitais e mantenha a oxigenoterapia. Então, assim, pessoal. Emergências toxicológicas vai depender do que essa vítima ingeriu. Aquilo que a gente falou, se for tentativa de suicídio, geralmente é medicamentoso. Às vezes, lavoura, se intoxicou com veneno, monóxido de carbono, drogas, álcool, maconha, cocaína, crack, êxtase, tudo esse tipo de drogas aí que a gente já ouviu falar. Mas então, assim, qual que é o importante do atendimento à nossa vítima? Observar sinais vitais, fazer a abordagem primária, como a gente já conhece, sempre levar o frasco da medicação junto para saber o que é, o que medicamento, que substância foi ingerida, como que foi, o que aconteceu, quanto tempo passou até o primeiro atendimento, porque tudo isso daí vai ser válido e vai ser necessário para o bom atendimento da nossa vítima. Beleza? Até mais, pessoal.